Números 13, versículo 30 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Olha o tipo de palavra que Caleb está proferindo agora. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, proclamaram, falaram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Que momento foi escrita essa palavra, irmãos? Essa palavra foi escrita, e você sabe dessa história. Moisés agora manda 12 espias para a terra de Canaã, não com o intuito de saber se eles iam conquistar a terra ou não, porque Deus já tinha uma promessa de que eles iriam conquistar a terra. A promessa era sobre a vida deles, era só para eles espionarem como eram os frutos, o que tinha de bom, quais eram os pontos fortes, os pontos fracos, mas a promessa já era certa de conquista na vida deles. Você concorda comigo? Deus já tinha falado que eles iam conquistar aquela terra. Bem, vão os 12 e voltam da missão. Só que na volta da missão acontece um problema. Acontece esse relatório. Josué e Caleb voltam felizes e contentes, sabendo que Deus tinha uma promessa sobre a vida deles, e agora eles estão ali tentando falar de um relatório positivo, falando de palavras que pudessem incentivar e motivar o povo a conquistar. Nós certamente venceremos. Essa é a terra que mana leite e mel. Essa é a terra da promessa. Deus prometeu que ia nos dar, então Ele vai nos dar. Nós vamos derrotar todos os inimigos, os gigantes, as fortalezas, os exércitos, tudo que tiver na frente, não importa, porque Deus prometeu essa terra para a gente. Apesar de ser uma promessa, haveriam lutas, haveriam batalhas. Agora, dos 10, 2 voltaram. Josué e Caleb voltaram falando dessas palavras, trazendo à memória a promessa, falando que eles seriam vencedores, vitoriosos. Agora 10 espias. Agora interessante é que dos 12 eu só sei o nome de 2, Josué e Caleb. Dos outros 10 ninguém lembra. Dos outros 10 só se lembra que eles foram negativos. Só se lembra que eles esqueceram que era uma promessa de Deus, esqueceram que Deus tinha prometido a vitória, Deus tinha prometido a conquista, Deus tinha prometido a terra para eles. E agora eles começam a proferir, eles começam a proclamar derrota para o povo de Deus. Eles começam a trazer palavras contrárias àquilo que Deus tinha prometido ao povo. Eles começam a dizer assim, ó, os homens que tinham lá: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Palavra negativa. Eles começam a esquecer da promessa de Deus e começam a pensar e falar em derrota. O problema, irmãos, é que o que aconteceu naquela época? O povo deu ouvido a Josué e Caleb, ou o povo deu ouvido aos 10 espias que voltaram com relatório negativo? Infelizmente, o povo deu ouvido aos 10 que voltaram com relatório negativo. Mas a Bíblia vai dizer um pouquinho mais à frente ali que alguns pensaram em apedrejar Josué e Caleb. Alguns pensaram em matar aqueles homens que estavam tendo uma palavra profética e tomando posse daquilo que Deus tinha prometido, irmãos. Olha, aqui a questão é o que eles estavam declarando, o que eles estavam falando. Eu disse na semana passada, irmãos, há alguma teologia que diz que tudo que você falar você vai receber, tudo que você disser você vai receber. É verdade isso, irmão? Claro que não. Se eu falar agora que acabar o culto aqui, eu vou para a lua e volto, vai acontecer, irmão? É claro que não. Não tem condição nenhuma disso acontecer. Então não é tudo que eu declarar que vai acontecer, mas a Bíblia garante que se é uma promessa de Deus, você declara e toma posse, isso vai acontecer na tua vida. Se é a palavra de Deus, você tem que ter certeza de que vai acontecer, porque se Deus deixou prometido na palavra, é porque Ele vai cumprir na tua vida em nome de Jesus. Sabe, irmãos, agora, o problema é que a maioria das pessoas, assim como é uma proporção de 12
2 declaram palavras de vitória, declaram palavras de receber a promessa, e 10 declaram contra a promessa. Infelizmente é assim que acontece com a maioria de nós. Nós parecemos que temos uma mente programada para acreditar mais na derrota do que na vitória. A maioria de nós parece que tem uma mente mais programada para acreditar na doença do que na cura, mais programada para acreditar que não vai passar no concurso do que vai passar numa prova de concurso. Quantas pessoas já ouviram falar assim: ah, pastor, negócio de concurso, isso aí não existe não, isso é papaníquel, isso é negócio para ganhar dinheiro. Quantos já ouviram isso? Quantos já ouviram isso? Quantos concursados tem aqui nessa noite? Quantas pessoas já passaram no concurso aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. E tem pouca gente aqui hoje. Se tivesse domingo, teria mais gente aqui. Se fosse só para ganhar dinheiro, não teria ninguém passando no concurso. A verdade é que a gente prefere acreditar em coisas que vão contra aquilo que faz a gente correr atrás, buscar o milagre, buscar a promessa, do que aquilo que faz a gente buscar a promessa. É mais fácil a gente acreditar que as coisas vão dar errado do que as coisas vão dar certo, irmão. Agora, a Bíblia vai dizer, olha só o que eles disseram aqui, ó. Eles chegaram a dizer assim, ó: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Presta atenção, irmão. Olha o que aquele povo abriu a boca para falar. Eles disseram: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Eles declararam uma palavra de derrota, de morte sobre a vida deles. Isso deixou Deus tão chateado que cada um recebeu conforme a sua palavra. O que aconteceu foi que Josué e Caleb, eles receberam a promessa por causa do relatório e das palavras que eles proferiram. As palavras que eles proferiram. Amém? Enrolou a língua, irmãos. A palavra que eles disseram, que eles declararam, fez eles receberem a vitória deles, fez eles tomarem posse da terra prometida, fez eles tomarem posse daquilo que Deus havia prometido na vida deles, por causa da palavra que eles declararam. Agora, aqueles homens que declararam e murmuraram e falaram contra o Senhor, eles também receberam a sua recompensa segundo aquilo que eles falaram. Se a gente for ver lá em Números 14, do 28 em diante, Deus vai dar a cada um segundo cada um declarou. Ele fala assim, Números 14, 28: dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Essa aqui é a versão revista e atualizada. Como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Olha o que Deus está fazendo. Segundo o que vocês falaram, vai acontecer na tua vida. Segundo o que vocês proferiram, vai acontecer na vida de vocês. Vocês não falaram que era melhor ter morrido nesse deserto? Pois bem, então porque vocês falaram e declararam isso, é isso que vai acontecer com a vida de vocês. O cadáver de vocês vai cair nesse deserto e vocês não vão entrar na terra prometida. Ele continua: como falaste os meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra. Olha a promessa de Deus agora. Segundo aquilo que eles declararam, segundo aquilo que eles abriram a boca para falar. E agora vem a promessa sobre Josué e Caleb, a respeito de qual jurei que vos faria habitar nela. No versículo 20 ele ainda diz assim, ó: vocês não vão entrar nessa terra. Por quê? Porque murmuraste. Versículo 30: não entrarei na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar. Deus está falando, eu tinha jurado, eu tinha prometido, era uma promessa minha que vocês iam entrar nessa terra, que vocês iam receber essa herança, receber essa bênção. Era uma promessa que vocês receberiam esse milagre. Mas porque vocês falaram que não queriam, porque vocês falaram, proferiram, porque vocês declararam que preferiam morrer no deserto, assim vai acontecer com vocês. E aí no finalzinho do versículo 30 ele fala assim, ó: salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.
Os dois que declararam vitória, os dois que declararam e acreditaram na promessa, eles vão entrar na terra prometida. Irmãos, isso aqui ensina um princípio muito poderoso para a gente, irmãos. Ele ensina um princípio que está lá em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre vida e sobre morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aquilo que você fala vai direcionar a tua vida para a vida ou para a morte. Aquilo que você declara vai direcionar o teu destino. Aquilo que você fala vai direcionar a sua vida. Aquilo que você fala vai direcionar se você vai receber o seu milagre ou não, se você vai ver a transformação de Deus na sua vida ou não. Irmãos, a Bíblia está dizendo, o pastor Fabrício que inventou isso, a língua tem poder sobre vida e morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Comerão do seu fruto significa comer para o bem ou para o mal também. Aquilo que nós falamos, nós vamos comer desse fruto, seja profetizando bênção ou seja profetizando maldição sobre as nossas vidas, nossas famílias e sobre as pessoas ao nosso redor, irmãos. O que você abre a sua boca para falar, o que você presta a sua boca para falar, vai direcionar a sua vida. As suas palavras podem ser canal de Deus. Nem tudo que falamos vai acontecer, como eu disse, mas as palavras de Deus em nossa boca têm o poder de transformar a realidade. Repete comigo, a palavra de Deus na minha boca tem poder de transformar a realidade. Você crê nisso? Quando você fala da palavra de Deus, quando você declara a palavra de Deus, essa palavra de Deus, ela tem um poder para transformar realidades. Daniel falava aqui ainda agora sobre a gente crer e acreditar independente das circunstâncias, do vento, da tempestade ao redor. Porque uma palavra de Deus, ela tem o poder de mudar toda uma realidade. Vento, pare. Mar, acalme-se. E na hora tudo acontece, porque foi uma palavra de Deus. E uma palavra de Deus na tua boca tem o mesmo poder, porque ela continua sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus na tua boca, ela tem o mesmo poder. E eu creio, irmãos, que quando nós declaramos a palavra com fé, crendo que vai acontecer, aí sim as coisas vão acontecer. Irmãos, você está precisando de algo hoje? O que você precisa hoje, irmão? Você quer um exemplo? Eu falei disso na semana passada. Você quer alegria? Pastor, eu estou vivendo um tempo de tristeza na minha vida. Pastor, a tristeza está tomando conta do meu ser. Eu estou vivendo depressão, eu estou vivendo ansiedade, eu estou vivendo um momento que eu não consigo ficar feliz, eu não consigo ficar alegre, eu não consigo me alegrar com nada, nem com as coisas boas que eu sei que são boas. Ainda assim eu não consigo viver a alegria do Senhor. Pastor, eu conheço alguém na minha família que eu estou tentando tirar da depressão, eu estou tentando tirar, porque essa pessoa tem pensamentos de morte, pensamentos de tirar a sua própria vida, pensamento de tristeza tem assolado o coração dessa pessoa. Irmãos, como a gente pode sair dessa situação? A primeira coisa que eu tenho que entender: procura na palavra quais são as promessas de Deus para que a alegria invada o teu coração. Quais são as palavras, quais são as promessas que Deus tem? Eu vou citar algumas aqui. Neemias 8:10. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele diz: tenho dito essas palavras, que para minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tiago 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações. Olha só o que ele está dizendo: até o fato de passar tribulação é para você ter motivo de alegria. E o que eu vou fazer com esses versículos, pastor? Você vai começar a declarar esses versículos para a tua vida. Você está com pensamento de morte, você está com pensamento de tristeza, a alegria não tem entrado no teu coração. Você vai começar: Senhor, segundo a tua palavra em Neemias 8:10, ele está dizendo: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu creio, Pai, que a partir de agora essa alegria está entrando dentro do meu coração, e ela vai me dar força para levantar dessa tristeza, em nome de Jesus. É você declarar, porque quando você declara a palavra, você tem certeza que vai acontecer. Olha só, Senhor, tu está dizendo a tua palavra em João 15:11. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês. Ou seja, a sua alegria vai estar dentro de mim, e eu creio que essa tristeza acabou na minha vida. O que você precisa, irmão? Se você precisa de qualquer coisa, se você buscar, tem promessa na palavra de Deus. Qualquer situação que esteja passando, problema financeiro, problema no casamento, problema na saúde, tem promessas na palavra de Deus. Semana passada eu falei sobre isso e citei vários versículos, várias promessas sobre isso. Procura lá, você vai ver.
A questão é, a gente não tem usado, irmãos. A gente não tem usado essa arma poderosa nas nossas vidas. Você quer ver? Eu já contei essa história algumas vezes, mas vou repetir de novo. Eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar em umas escolas particulares. E eu ganhava muito pouco, irmãos. Apesar de ser professor, ter terminado a faculdade, eu lembro que na época o salário de um professor, na hora aula mínima que poderia pagar, que o piso era R$10, R$11, alguma coisa assim. Eu ganhava R$5 a hora aula. Por hora de aula eu ganhava R$5. Eu trabalhava igual um louco. Dava aula de química, matemática, física. Trabalhava a semana inteira na escola. E às vezes até mais de uma escola. Se ela ganhava R$1.000 por mês, 1.000 e pouco por mês. Meu sonho era ganhar R$1.000. Eu tenho uma época que era assim. Meu sonho era ganhar R$1.000 por mês. E eu já ralando daquele jeito, eu falei, meu Deus, não é possível, você faz uma faculdade, paga um preço, e para ganhar dessa forma, trabalhar pra caramba e desse jeito. Eu lembro, irmãos, que essa escola que eu trabalhei, o negócio era tão complicado, que tinha gente lá 15, 18 anos trabalhando, e ganhava a mesma coisa que eu, R$18 a hora aula. Não passavam no concurso, e era essa história que eu ouvia na sala de professores. Não, esse negócio de concurso aí é para ganhar dinheiro, isso aí ninguém passa, isso aí ninguém chama e tal, não sei o quê. E eles começaram a falar sobre isso. E aí, irmãos, eu lembro que essa escola que eu trabalhei, eles não pagavam nem na conta, a gente não tinha negócio de conta, não. A gente batia na porta da diretora, dona Cristina, tudo bem? Aí, meu pagamento está hoje, aí tem um pagamento aí. Ela, ó, tem 200 aqui, quer levar? Eu falei, quero, me dá aí. Aí pegava R$200. Aí ficava o mês todo assim, irmão, toda semana eu passava lá. Às vezes formava uma fila de professores assim, ó, na porta da direção. 3, 4 professores, batiam na porta, e aí tem alguma coisa? Ela perguntava, quantos tem aí? Aí, ó, tem 3, e então, ó, tem 200 para cada um só, não dá para pagar todo mundo não. Irmão, era uma coisa absurda. E eu pensava, meu Deus, eu vou trabalhar a vida inteira assim, parece que eu estou pedindo uma esmola, é o meu salário, eu estou pedindo uma coisa aqui, um favor, parece que é um favor que eu estou pedindo. Eu falei, não aceito isso. E aí comecei a estudar para alguns concursos. E eu me lembro que o concurso que eu fiz para a Prefeitura do Rio, o primeiro que eu fiz, irmão, quando acabou a prova, eu falava isso com os irmãos, quando acabou a prova, eu pensei assim, meu Deus, eu não sei nada de matemática. Eu tinha acabado de fazer a faculdade, e eu pensei assim, meu Deus, eu não sei nada de matemática. Concurso, pensa num concurso, eu falei, cara, parece concurso para a NASA isso. Não é para ser professor. Enfim, fiquei quieto, não comentei nada com ninguém. No final, todo mundo começou a se comunicar, o pessoal da faculdade começou a falar, cara, parece que eu não sabia nada. Eu falei, graças a Deus, não sou só eu, né? Todo mundo não sabia nada. Falei, então não estou sozinho nessa. E aconteceu aquele último ano, que era o último da faculdade. Eu lembro que o concurso foi tão difícil que tinha 60 vagas aqui para Santa Cruz. Só passaram 20 e poucos professores, nem a metade passaram para essa prova. Foi tão difícil que no ano seguinte abriu de novo. E aí no ano seguinte que abriu de novo, o que aconteceu? Aqueles colegas tinham feito anteriormente, eu falei, ei, vamos fazer de novo? O pessoal, tá maluco? Estou nesse nível não. Isso aí é coisa de NASA, isso aí não é para mim não, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu falei, cara, vamos fazer, vamos estudar. Não vou fazer não, isso aí deixa lá para frente, depois que tiver tempo para estudar eu vou fazer. Sabe, eu fui lá, fiz minha inscrição e fiz o concurso. Foi o concurso que eu entrei na prefeitura. E eu lembro enquanto eu estava orando, mesmo contra aquelas palavras contrárias que tiveram, eu lembro que quando eu estava orando, tinham 2 concursos que eu ia fazer naquele ano. Era um concurso do Estado e o da prefeitura. Do Estado eu já havia passado em um quando eu estava na faculdade. Então eu já sabia que eu era capaz de passar no do Estado, porque a prova era mais fácil. E quando eu orava, Thelma, eu orava assim, Senhor, eu quero passar no Estado, porque eu já sei que eu consigo passar. Até uma da minha professora de matemática, ela sabe do que eu estou falando. Eu falava assim, Senhor, eu quero passar no Estado, porque eu já sei que eu posso passar. Se vier o da prefeitura, tudo bem, amém e tal, mas eu quero passar no Estado. E eu orava assim todo dia. Aí teve um dia que o Espírito Santo falou comigo assim, você está orando errado. Eu falei, é mesmo? Por quê? Se você sabe o que você pode fazer, você vai lá e faz. Então me pede aquilo que você acha que é impossível. Me pede aquilo que você sabe que você não tem condições. Então é isso que vai me pedir. Eu falei, é isso? Então é isso. Daquele dia em diante, até o dia da prova, eu falei, Senhor, eu quero a prefeitura do Rio, eu vou passar nessa prova. Eu comecei a declarar, irmão. Eu comecei a falar segundo aquilo que o Espírito Santo tinha falado ao meu coração. Eu falei, Senhor, e comecei a declarar umas palavras de vitória. Eu lembro de uma palavra que ficou muito na minha cabeça quando jovem ainda, que você é cabeça, você não é cauda. O Senhor te chamou para ser referência, não para ficar no final. Eu falei, Senhor, receba essa palavra sobre a minha vida. E aquilo norteou muitas decisões que eu tomei na minha vida, irmãos. Norteou muitas decisões. Eu era só mais um jovem de Palmares que ficava na esquina, trocando ideia, batendo papo, jogando baralho na praça até amanhecer o dia. Era só mais um desses. Mas essa palavra, você é a cabeça e não cauda, mudou o norte da minha vida.
porque eu comecei a orar, e tudo que eu pedi a Deus, meu irmão, eu não sabia muitos versículos, eu não sabia de muitas promessas, mas essa toda hora eu falava: Senhor, eu quero porque o Senhor me falou que eu sou cabeça e não sou cauda. E aí, irmãos, eu orei e passei nas 2 provas naquele ano. Passei na prefeitura, passei no estado, minha vida mudou, compramos a nossa casa, enfim, tudo foi diferente naquele momento. E na verdade foi um momento que a gente tinha acabado de casar, né? Eu falo que a gente cismou de casar, porque quando a gente cismou de casar, eu ainda ganhava aqueles R$1.000 e pouco lá, irmão. Era esse o valor que eu ganhava lá. E aí a gente falou: não, vamos casar, demos um jeito, as coisas foram acontecendo. Alguns meses antes eu fui chamado para a prova do estado, e nós casamos em julho. Quando foi em agosto eu recebi o telegrama da prefeitura do Rio, em setembro eu tomei posse. Sabe, irmãos, muitas palavras contrárias vão vir sobre a tua vida, muitos pensamentos contrários, muitas pessoas vão tentar dizer coisas para desanimar você, mas o que importa é aquilo que você proclama com a tua boca, assim vai nortear a tua vida. Aqui, se você começa a falar, e se eu entro na onda que eles querem, é verdade, isso aqui não é para mim não, isso aqui não está na minha época não, lá mais na frente eu tento fazer de novo, eu acho que está muito difícil mesmo, sabe de uma coisa, isso é só para ganhar dinheiro. Se eu começo a entrar nessa onda, irmão, eu não estava concursado, não estava no meu concurso hoje. Se eu começo a entrar na onda dos 10 espias, em vez de eu acreditar que Deus tinha uma promessa, irmão, eu não teria conquistado aquilo que Deus tinha prometido na minha vida. E muita gente ainda não recebeu o seu milagre, não tomou posse das promessas de Deus, porque tem ouvido palavras contrárias e tem falado palavras contrárias. Sabe, irmãos, quando você coloca as promessas de Deus na sua boca e confessa, os milagres vão acontecer. Mas da mesma forma, quando damos lugar ao diabo, ele faz conforme confessamos. Se você abre a tua boca para proferir maldição contra você, o inimigo ele se aproveita. A Bíblia diz em Efésios 4:7 assim: não dê lugar ao diabo. 4:27, Efésios: não dê lugar ao diabo. O que é isso? Não dá oportunidade para ele acabar com a tua vida, não dá oportunidade para ele arruinar você, não dá oportunidade para que ele possa falar, que você fale coisas e dê argumento para que ele possa destruir a sua vida e as promessas que Deus tem para você. E isso ele vai fazendo em todas as áreas, irmãos. Às vezes tem pessoas que costumam dizer palavras contrárias para si mesmos, palavras contrárias para a sua família, para a sua igreja, para os seus líderes, para a sua célula, para o seu ministério. Dizem palavras contrárias contra o seu casamento, palavras contrárias contra os seus filhos, contra o seu trabalho. Tem gente que amaldiçoa todas as áreas da sua vida. Depois: Senhor, mas por que as coisas não acontecem? Porque você tem declarado e dado lugar ao diabo para ele tocar na tua vida. Mas a partir de hoje, irmão, nós vamos confessar e declarar a palavra de Deus e receber as promessas que o Senhor tem sobre nós. Sabe, irmãos, tem até canções. Às vezes você viveu no mundo muito tempo, ou então você ainda tem o hábito de ouvir músicas seculares. Irmão, você parou para prestar atenção em algumas letras, alguma coisa, até música de crente. Eu lembro do pastor Ziel, ele tinha raiva de uma música de crente. Como é que era? No meio da música falava assim, toda hora: levanta aqui, cai a colar. Tipo assim, a pessoa toda hora levanta e cai, ela cai e levanta, ela cai e levanta. Está repreendido esse nome de Jesus, irmão. Sabe, eu lembro de uma música, só para contrariar, vou lembrar aí do passado, eu vou tocar no passado de umas pessoas aí. Tinha uma música que diz assim, ó: estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu. Que cara de pau, irmão, sem vergonha, irmão. Como é que fala um negócio desse? O que o corpo faz, a alma perdoa. Quantas sois, meu Deus, é muito cara de pau. Mas aí a gente vai cantando isso num pagodinho, pá, e tá dançando com a esposa. Ó, o cara dançando com a esposa e tá cantando: estou fazendo amor. Olha o que tá fazendo. Gente, tem sentido uma coisa dessa, irmão? O inimigo, ele usa de astúcia. Ele usa de astúcia. Irmão, pega essas músicas de sofrência. Música de sofrência agora, né? Me traiu. Não sei quem me abandonou. Eu o tempo todo falando de derrota, profetizando maldição sobre o relacionamento, sobre a vida, tristeza. Tem um negócio que é aquele brega, não é brega não, tem um negócio que é só de música de derrota, de tristeza. Como é que é o nome? Tem um tipo musical que é só de derrota. Fala aí, Daniel, lembra não? Não, sofrência. Não, sofrência é meio que esse sertanejo, né? Meio tal. Mas tem uma que é tipo brega. Que o nome já é uma palavra terrível, assim.
Não, pisadinha também não, mas enfim, irmãos. Tudo bem, só tem crente aqui, ninguém sabe o que é. Só eu que sou mundano aqui. Glória a Deus. Todo mundo esqueceu essa música aí já, em nome de Jesus. Ninguém quer se entregar, né? Irmãos, e o inimigo ele vai usando de músicas, ele vai usando de séries, de filme, e aí você repete umas palavras, você fala algumas coisas, enquanto você está falando, está amaldiçoando o teu casamento, está amaldiçoando a tua vida financeira, está amaldiçoando a sua família, está amaldiçoando os seus filhos. Não tem nada a ver, meu filhinho pequenininho rebola até o chão, e aquela música de palavrão cantando, e a criança rebolando até o chão, irmão, sensualizando, a criança já dançando coisas de perversidade, promiscuidade. Irmão, é claro que tem a ver, irmão. É claro que isso está sendo liberado palavra, está sendo liberado coisa no mundo espiritual sobre a vida dessa criança, sobre a tua família, sobre a tua casa. O Senhor, Ele tem mais de 8.000 promessas na palavra, e a gente ainda insiste em continuar amaldiçoando a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida, irmãos. A gente continua com palavra negativa o tempo todo falando, enquanto a Bíblia vai dizer para a gente em Joel 3,10: diga ao fraco, eu sou forte. Até aquele que se considera fraco, ele diz, eu sou forte. Repete comigo, eu sou forte. Amém, irmãos? Olha só, 2 Coríntios 2,14: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. Não, você não entendeu. Mas graças a Deus que sempre, não é de vez em quando, não é uma vez ou outra, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Meu irmão, se a palavra está dizendo, meu irmão, a derrota está começando a caminhar, você está começando a ter pensamentos de derrota, eu acho que não vai dar certo, mas Senhor, a tua palavra diz em 2 Coríntios 2,14: mas graças a Deus que o sempre nos conduz vitoriosamente, então eu creio que a vitória vai chegar. Você começa a declarar, irmãos, palavras de bênção, palavra de vitória segundo a palavra de Deus sobre a tua vida. Irmãos, eu não sou especialista em neurociência, mas a gente lê alguma coisa. A pastora Terezinha é mais especialista, está estudando sobre isso, um monte de coisa. Mas eu li uma coisa esses dias que me deixou muito intrigado, foi muito interessante, eu comecei a ler e fiquei lendo muito tempo sobre isso. A neurociência vai dizer uma coisa, que sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Vou repetir, a sua vida, ela vai na direção dos seus pensamentos mais fortes. Aquilo que você pensa mais, aquilo que você mais tem pensado, normalmente é aquilo que vai direcionar para onde a sua vida vai. Agora, dentro desse pensamento, existem eles chamam de canais neurais. É isso? Vias neurais. O que são vias neurais? São os caminhos pelos quais o pensamento passa. Eles conseguiram, há pouco tempo agora, essa descoberta, que o nosso pensamento tem alguns caminhos que eles vão criando. Pensa numa mata onde ninguém passou ainda, e aí pela primeira vez você tem um pensamento sobre a sua vida financeira. Você nunca pensou sobre isso, mas pela primeira vez você pensou e abriu um caminho naquilo ali. E de repente, quando você pensou, na verdade foi uma maneira negativa, uma maneira errada. De repente, sobre o teu relacionamento, como seria a sua vida futura. De repente foi gerado um pensamento negativo sobre a sua felicidade, você pensa em tristeza, e aí foi gerado um caminho. E aí você sabe, quando abre um caminho na mata, normalmente quando alguém vai andar por aquela mata novamente, ele quer pegar o caminho mais fácil, e ele vai pegar um caminho já aberto, certo, irmãos? Então as vias neurais é mais ou menos isso. Você pensa, vou falar sobre a sua vida financeira. Vamos dizer que você viveu num lar de muita escassez, muita dificuldade, e você ouviu palavras que você continuaria daquele jeito. A gente nasceu para ser pobre, a gente nasceu para ser miserável, nunca vai dar certo, as coisas não dão certo para mim, as coisas nunca dão certo aqui em casa, na nossa família, gerações e gerações sempre deram errado, e a gente vai continuar dando errado até hoje. Esses pensamentos, eles vão abrindo caminhos, que são essas vias neurais. E toda vez que alguém toca no assunto, toda vez que é falado no assunto, ou toda vez que você bota a cabeça no travesseiro e começa o teu pensamento, isso, você está dirigindo,
e seu pensamento começa a ir, naturalmente a gente toma o mesmo caminho do pensamento. Os nossos pensamentos vão tendendo a economizar energia e não abrir caminhos novos, mas continuar nos mesmos caminhos. Eu lembro que quando eu trabalhei 8 anos aqui em Urucânia, e a gente vai se habituando àqueles caminhos, né? Toda vez que eu ia para Santa Cruz, o que eu fazia, irmãos? Chegava lá no McDonald's, eu fazia o retorno. Eu não queria ir para Urucânia, eu queria ir direto para Santa Cruz, mas a minha mente estava tão condicionada a sempre fazer aquele caminho todo dia, que eu queria ir para Santa Cruz, eu distraído fazia o retorno como se estivesse indo para Urucânia. Eu falei, meu Deus, de novo, dava a volta e ia embora. Porque a gente está acostumado a fazer esses caminhos, e o nosso pensamento é da mesma forma. E aí ele vai falar sobre os nossos viés distorcidos, que são coisas que nós acreditamos. Isso aí eu vou falar de coach, vamos falar sobre isso, sobre as crenças limitantes, as coisas que você acredita que é verdade, mas não são verdade. É que você sempre pensa dessa forma, porque você está acostumado a pensar dessa forma. Só que a gente precisa mudar o pensamento. Só que tem muitas coisas que você acredita que são verdade sobre a tua vida, e elas não são. E como é que a gente pode fazer para mudar um pensamento? Por exemplo, nada que eu faço dá certo. Quantos já pensaram assim? Nada que eu não consigo ter um relacionamento. Eu tenho um dedo podre para escolher uma menina ou um rapaz. Não consigo, nunca que eu fico curado. Sempre que eu termino de uma doença, eu entro em outra. Sabe, são palavras e verdades que a gente vai absorvendo como se fosse uma verdade na nossa vida. Nunca vou ser próspero, nunca vou conseguir. Eu não consigo lidar com dinheiro, eu não sei administrar. São coisas que você vai levando como verdade na sua vida, e isso vai interiorizando dentro de você. E não é nem que você pense racionalmente para pensar dessa forma, é natural. Vem ao assunto e rapidamente o teu pensamento passa pelas mesmas vias neurais, pelo mesmo caminho que sempre passou. Só que tem uma maneira de você, isso eu estou falando de neurociência, não estou falando de palavra de Deus ainda, não estou falando de Bíblia. Agora, os cientistas, eles pesquisaram e viram como que se faz para abrir novos caminhos. Como que se faz para que a gente possa abandonar, o nosso cérebro possa abandonar essas vias neurais que nos levam sempre ao mesmo pensamento negativo. É simples, você pega uma verdade, aí o coach vai entrar. Você pega uma verdade que combate aquela crença que está te limitando, aquele pensamento negativo que faz sempre você pensar em morte, sempre pensar em tristeza, sempre pensar que não vai dar certo, sempre pensar que você vai ser pobre, sempre pensar que as coisas não acontecem com você, sempre pensar que você não vai ser curado. Você pega uma verdade dessa e começa, eu estou falando de neurociência, não estou falando de Bíblia, e começa a declarar essa verdade com a sua boca, falar, não é pensar, é falar, verbalizar essa verdade várias e várias e várias e várias vezes. O que vai acontecendo? Porque eles viram que os sensores, os neurônios que vão mexer com a nossa fala, com a nossa língua, com o sistema de falar, o sistema nervoso que tem a ver com a fala, tem a ver com a principal parte do nosso cérebro. E quando as pessoas verbalizam e falam essas verdades, o que vai acontecendo? Vão sendo criados outros caminhos, outras vias neurais, outros caminhos para o pensamento passar sobre aquele assunto. E aí, depois de um tempo, você verbalizando, repetindo, falando, você cria outras vias neurais, outros caminhos para que esses pensamentos possam ter outro tipo de pensamento em relação àquele assunto. Você entendeu o que eu falei, irmão? Amém? Isso, descoberta recente da neurociência. Há pouco tempo eles descobriram isso. Então as pessoas que não... Por que o coach está ganhando dinheiro, milhões, bilhões? Ele pegou esse conhecimento e falou, você é vencedor. Repete comigo, eu sou vencedor. Vocês já viram isso? Pablo Marçal, irmão, e outros aí. Irmão, o cara só fala a palavra de vitória. Você viu ele falando? Ele só vive falando, ele fica, parece até um mantra, mas porque ele entendeu que aquilo fez ele prosperar, aquilo fez ele enriquecer. E ele tem ajudado outras pessoas a enriquecer usando isso. Por mais que você ache que seja banal, seja algo muito trivial, mas é uma verdade. Foi estudo científico, foi comprovado. Só que a Bíblia já fala isso há milhares e milhares de anos. A Bíblia já tinha falado isso há muito tempo, irmãos. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. O que ele está dizendo que o que sua boca fala, irmãos, você vai
conseguir comer desse fruto, do que você falar, do que você proferir. A Bíblia já está falando disso há muito tempo. O que nós falamos vai interferir na nossa vida e na nossa jornada. Agora preste atenção, se eu estou falando de palavras positivas e negativas, já fazem a diferença na vida das pessoas, comprovadamente, cientificamente, imagina o poder que a palavra de Deus declarada tem sobre a tua vida. Imagina o poder que a palavra de Deus declarada tem para transformar a sua realidade. Imagina o poder que a palavra de Deus tem para trazer à existência as bênçãos que já estão na região celestial. Acompanha comigo, Efésios 1:3, coloca aí para mim. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Presta atenção, o que a Bíblia está garantindo para mim e para você é que o Senhor já nos abençoou. A bênção e o milagre de Deus que Ele tem prometido para você já existe. Quantos creem? O milagre que você está buscando ainda não recebeu, ele já existe. Aonde? Nas regiões, a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O milagre já está na região celestial. O milagre já existe sobre a tua vida. A bênção, a prosperidade, a saúde, o relacionamento restaurado, a alegria restaurada. Irmão, tudo isso já existe para você aonde? Na região celestial. Agora, o que vai fazer eu trazer à existência, eu materializar essas bênçãos que estão guardadas nas regiões celestiais, é você declarar as promessas de Deus sobre a tua vida. Quando você abre a sua boca e começa a declarar: Senhor, eu recebo a cura, porque o Senhor disse que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades. Eu recebo, Pai, a bênção financeira, porque o Senhor disse que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, e começa a declarar: Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Então receba a tua alegria sobre a minha vida. Eu não aceito mais viver tristeza. O que está faltando de repente é você declarar, abrir a tua boca, irmão, e começar a proferir. Sabe o que vai acontecer quando você começa a declarar a palavra de Deus? Novas vias neurais vão ser abertas. Só que agora não com palavras de derrota, não com crenças limitantes, não com aquilo que vai fazer você ser perdedor, não com aquilo que vai fazer você acreditar que não vai conquistar. Pelo contrário, agora você vai acreditar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando começa, meu irmão, a derrota começa a vir. Senhor, tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Senhor, a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Irmão, você vê esses caras, os caras vão entrar às vezes, um coach desse aí vai entrar para dar uma palestra, o cara começa a falar a palavra de vitória para ele. Não, a palestra vai ser uma bênção. Bênção não, né? A palestra vai ser incrível. O que eu falar vai mudar a vida das pessoas. Eles começam a dizer para si mesmos o que vai acontecer. Irmãos, é claro, eu não estou falando de técnicas de coach, estou falando do que a palavra de Deus diz para a gente. Olha só, Marcos 11:23, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, qualquer que declarar, qualquer que falar a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que disse, aquilo que proclamou, aquilo que declarou, tudo o que disser será feito. Irmão, se você não pegar essa palavra e transformar isso num milagre na tua vida, não tem mais nada que eu possa falar para você. Coloca aí Marcos 11:23, colocou? Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, se alguém declarar, olha a palavra, se alguém disser a esse monte: ergue-te, lança-te ao mar. Irmãos, é uma ordem. Vocês já viram os discípulos curando lá atrás? Levanta e anda. Sai agora em nome de Jesus, demônio. Era a ordem. Eles declaravam, porque eles declaravam a palavra e as coisas aconteciam. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O que Deus está dizendo para você é: você quer um milagre? Você quer transformação na tua vida? Você precisa de uma bênção, um milagre, uma transformação? Você precisa disso? Se você declarar e acreditar que vai acontecer no seu coração, assim vai ser feito na tua vida.
Assim vai acontecer na tua vida. Erga-te, monte do pecado, sai agora da minha vida. Monte das dívidas, monte das tristezas, monte da doença, monte das decepções, monte das perdas, monte da angústia, monte da falta de perdão, da traição, monte dos vícios. Saia agora da minha vida. Eu creio que vai sair da tua vida em nome de Jesus. Vai sair da vida do teu familiar, do teu marido, do teu filho, do teu pai, da tua mãe. Eu creio, irmão, nós precisamos declarar e falar a palavra de Deus e criar outras perspectivas e começar a deixar ela transformar o nosso coração, transformar a nossa mente. Por isso que o Romano vai dizer: transformar a vossa mente pela metanoia, né? A transformação da nossa mente, ela só vem através da palavra de Deus. É a palavra que transforma a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Disseram para você a vida toda que você é um derrotado, mas a palavra diz que você é mais do que vencedor. Aí você decide o que você vai deixar influenciar. Só que você ouviu que era derrotado 1 milhão de vezes. Agora você vai precisar repetir muitas vezes que você é mais do que vencedor, até isso entrar no teu coração, até criar um novo caminho no teu pensamento, e você amanhecer e acordar. E toda vez que falarem de derrota, a primeira coisa que vier à tua mente vai ser: mas a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor. Quando falarem de doença, quando falarem de... E aí você vai pensar: cara, eu vejo todo mundo curado, mas eu nunca fui curado. Eu vejo todo mundo contando testemunho, mas eu nunca contei. Às vezes quando a gente fala de milagre, o primeiro pensamento que você tem é esse. Mas a partir de hoje você vai falar: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores, então elas não estão mais sobre a minha vida. Até que um dia, quando alguém falar de cura, esse vai ser o primeiro pensamento que vai vir à tua cabeça. Até que um dia alguém vai falar de finanças e você não vai ficar mais triste por causa das dívidas. Você vai falar assim: eu creio que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, irmãos, você precisa em casa começar a repetir: pastor, mas como é que eu vou saber? Pastor, eu estou precisando de promessas sobre cura, eu estou enfermo. Google, versículos sobre cura. Vai te aparecer pelo menos uns 100. Escolhe uns 10, escreve eles, e toda vez que for orar, declara, fala em voz alta cada um deles. Pastor, eu estou vivendo um período de tristeza na minha vida. A tristeza não me larga. Google, versículos sobre tristeza. Olha, contrário, você vai pegar o remédio, versículos sobre alegria, e você vai começar a declarar. Vai ter 100, pega 10, coloca lá e começa a declarar: a alegria do Senhor é minha força. Direi novamente: alegrem-se no Senhor. E assim vai. E vai declarando cada um. O que eu estou passando, meu problema hoje é financeiro. Promessas de riquezas, promessas de prosperidade, versículos sobre prosperidade, versículos sobre riquezas. Pega 10 e começa a declarar sobre a tua vida. Você vai ver Deus transformando a tua realidade em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, irmão. Ah, pastor, podia ter mais gente aqui hoje. Irmão, Deus escolheu você para ouvir essa palavra hoje. Deus sabe que você precisa dessa palavra hoje. Eu preciso dessa palavra hoje. Irmão, a partir de hoje, amanhã no máximo, você vai começar a pegar e vai começar um caderno ou num bloco de nota no seu celular, onde você quiser. Mas pega versículos sobre esse milagre que você está buscando. A nossa 40 dias de milagre até o dia 29. Sem ser esse domingo agora, o outro domingo, nós estamos ainda nos 40 dias de milagre. Eu creio que o teu milagre vai acontecer, mas você precisa fazer a sua parte. Eu creio que o teu milagre vai acontecer. Eu estou orando todos os dias para que o teu milagre aconteça, mas você precisa me ajudar a te ajudar. Você precisa ajudar Deus a te ajudar. Você precisa declarar a palavra, tomar posse de cada uma das promessas que Deus tem sobre a tua vida. E eu creio que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Fica de pé, vem aqui à frente, eu quero orar pelo teu milagre em nome de Jesus.